Meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite a todos, a você que me acompanha, que Deus em Cristo Jesus te abençoe grandiosamente e que nesta noite nós possamos aprender um pouco mais da palavra de nosso Deus. Mas antes de nós iniciarmos esta aula, eu gostaria de fazer algumas ressalvas. Primeira delas, o ambiente a qual eu estou transmitindo a vocês ainda não está pronto. Então, pode ser que em algum momento você escute aí o avião passando, um cachorro latindo ou até mesmo uma conversa de alguém, tá certo? Mas a gente está trabalhando para que isso seja resolvido da melhor maneira possível e também o mais rápido possível, tá certo? Mas antes de nós iniciarmos tudo isso, né, que nós vamos falar da palavra de Deus, não podemos começar nenhum tipo de trabalho concernente à palavra sem primeiro buscarmos a orientação do Espírito Santo, buscarmos em oração a palavra de Deus e aquilo que ele tem preparado para nós. Então, você, aonde estar agora, curve sua cabeça, vamos pedir ao Espírito Santo, o sabedor, o único mestre que nos auxilie nesta hora, tá certo? Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos nesta hora pedindo ao Senhor perdão primeiramente pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas iniquidades e pedindo ao Senhor que nos auxilie nesta hora. Ser conosco é o que nós clamamos, pedimos em o nome de Jesus. Amém. Queridos, esta aula ela é bastante especial, tanto para mim quanto para você, porque nós iremos falar a respeito da palavra de Deus, ou seja, epístolas gerais. É o tema desse curso, né, que nós estamos executando ou fazendo ao longo desse mês. E eu quero apresentar para você o layout desse material. É um novo layout que a ETAD tem feito. Para você que não sabe, nós oferecemos o curso básico em teologia pela ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, aqui de Campinas. E esse é o novo layout do material Epístolas Gerais. Aqui no fundo você vai ter mais algumas informações a respeito desse livro e desse conteúdo reformulado. Ficou maravilhoso e a gente só tem que agradecer a Deus e ao trabalho da ETAD que tem proporcionado a nós material tão importante. Mas sem delonga, ao longo do curso nós vamos falar a você um pouco mais sobre esse material, tá certo? Mas como é uma adaptação, a gente vai tentar ser o mais breve possível quanto à palavra de nosso Deus e quanto ao conteúdo desse livro. No seu manual de estudo, você que está aí, caro aluno, na página 12, você vai ver a introdução. O que é a introdução? É o início, né, o ponto de partida daquilo que nós iremos aprender ao longo desse ano, ou ao longo desse mês, melhor dizendo. E está registrado para nós assim, ó, na página 12. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, escreve o apóstolo Paulo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a preparação, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A gente inicia Epístolas Gerais com esta frase tão linda do apóstolo Paulo, que todo obreiro, todo homem, toda mulher, todo aquele que deseja fazer a vontade do nosso Pai, que seja utilitado, no melhor não, peraí, essa não é a frase, que seja experimentado, essa é a palavra, experimentado com a palavra de nosso Deus, que seja útil com a palavra de nosso Deus. Essa seria a melhor colocação que eu traria para vocês nesta hora.
tá certo? E aí nós vamos estudar algumas epístolas. Por exemplo, nós vamos aqui estudar Tiago, a primeira epístola de Pedro, a segunda epístola de Pedro, a primeira epístola de João, Judas, e assim sucessivamente a gente vai estudando a palavra de nosso Deus. Então isso aqui é a nossa introdução. E o que talvez você pergunte, o que é uma epístola ou o que era uma epístola? Etimologicamente, a palavra epístola vem do prefixo grego epi, de ponta a ponta, mas a palavra estola quer dizer manta. Conta-se que naquela época as cartas primeiramente ditas eram colocadas nas bordas nas bolsas, melhor dizendo, que ficavam nas duas pontas de uma manta. Essa manta era posta sobre o lombo do jumento, que a levava ao destinatário das cartas. Então, nesse caso, epístola era o recipiente que levava as cartas. Legal, né? Curiosidade muito boa aqui para nós estarmos aprendendo o que é epístola. E assim, nós adentramos na lição propriamente dita, na lição na página 16, você que está aí com o seu manual, possa abrir conosco, para que a gente possa adentrar nesta aula tão especial. Pois bem, as 8 epístolas gerais são Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º e 2º e 3º João e Judas, escritas durante uma era de perseguição e apostasia. Talvez você comece a perguntar assim, qual a necessidade da epístola? Qual as necessidades das epístolas? Né? A gente vai ver que a igreja ela sofria e sofre até o dia de hoje. Mas naquela época era um pouco mais aberto o sofrimento da igreja, mais visível. E aí veio a necessidade das epístolas. Deus deixou para nós as epístolas aqui. Por quê? Porque vivia uma época de perseguição e apostasia. Então, a necessidade das epístolas era muito grande para a época e também é muito importante para a época atual. Aumentando o número de crentes gentios, surgiram questões a respeito das doutrinas e regras judaicas. Então, as epístolas gerais, elas não só oferecia abrigo para o cristão, como também oferecia retaguarda para algumas questões que se surgiam ao longo dos tempos. Nesse caso aqui, com o aumento da igreja, com o crescimento da igreja, havia necessidade de ordem, né? Havia necessidade de uma liturgia, havia necessidade de um guia, e as epístolas elas vieram para dar essa ordem e dar esse guia à igreja primitiva e também à igreja atual. Aí nós começamos, aqui eu quero mostrar a vocês algumas coisas importantes, só um minutinho aqui que eu já passo para vocês. A gente vai começar e eu quero apresentar a vocês esse slide abençoado aqui, que é o slide da Epístola Gerais. Olha que benção. Opa, espera aí que foi demais. Agora sim. Epístolas Gerais, fé, esperança e amor. E aqui nós adentramos na história das Epístolas Gerais. Aqui nós vamos ter o esboço do curso, que é Introdução às Epístolas Gerais. Aí depois nós vamos estudar a Epístola aos Hebreus, lembrando que vai dar só uma rápida passada, porque o curso fornece a nós aí um livro exclusivo para os Hebreus, então nós não vamos adentrar muito nessa questão dos Hebreus, porque você vai estudar isso mais tarde. A Epístola de Tiago, a primeira Epístola de João, a segunda Epístola de Pedro, a primeira Epístola de João, a segunda Epístola de João e terceira Epístola de João. E depois, por fim, nós adentraremos na Epístola de Judas. E aqui
nós começamos com o fundo histórico das Epístolas Gerais e eu quero falar para vocês de dois pontos importantes: fundo político e fundo eclesiástico. Pois bem, fundo político, né, no contexto político que vivia os irmãos nesta época. Vamos usar muito o livro-texto, porque a proposta nossa é que você entenda o que está escrito e explanado no livro-texto, tá bom? O Novo Testamento contém poucas referências à situação política da então Ásia Menor, cenário dos acontecimentos registrados na Bíblia. Pouco diz acerca do relacionamento entre o cristianismo e o governo romano. Por exemplo, isto talvez porque o cristianismo detenhasse em valores espirituais e não políticos. Então, de repente, o que o comentarista está dizendo aqui, o livro-texto está nos dizendo, é que as referências dadas à época e ao contexto político não se tem muita informação. Talvez porque acredita-se que a igreja ela se atentava mais às questões, melhor dizendo, às questões espirituais do que ao clima político. Daí surge a ideia, né, de algumas igrejas que não permitem que a política entre dentro dos seus tempos, ok? Salvo essa informação e também fecho já esse parênteses, porque nós não vamos adentrar nesse mérito. É um pensamento que surgiu ao longo do tempo e hoje algumas igrejas elas observam isso e defendem dessa melhor maneira, usando esse contexto, esse fundo histórico, pois acredita-se que a igreja primitiva ela não se movia muito para o lado político, pois o intuito dela era a questão espiritual. Partindo daí, nós vamos também encontrar o contexto eclesiástico. Qual que é esse contexto? A igreja cristã foi inicialmente constituída de judeus e crentes em Jesus Cristo. Quase não se existia nela crentes gentios. Isto é, não judeus. Entretanto, né, com o decorrer do tempo, mais e mais gentios iam convertendo-se a Jesus, integrando-se à igreja cristã já existente. A convivência de judeus e gentios nas mesmas congregações causou problemas. Talvez você comece a perguntar: por que eu preciso estudar a palavra de Deus? Ou por que eu preciso ter o contexto, nesse caso, as epístolas para guiar? Lembra que nós falamos que precisa ter um contexto, precisa ter uma regra, precisa ter um norte? Pois bem, é isso que está acontecendo aqui. As epístolas gerais vai trazer para nós esse norte. Com o aumento da igreja, com o aumento do povo, surge alguns problemas, algumas questões que precisavam ter direção, precisavam ser orientados, né? Algumas coisas precisavam ser orientadas e aí surge a necessidade. Vamos lá. Os crentes judaicos, por exemplo, achavam que os gentios convertidos deveriam guardar a lei. Qual lei? A lei mosaica. E o conflito surgiu em razão dessa questão, ocasionou-se o Concílio de Jerusalém. Está lá em Atos 15. Quando você lê o Atos 15, você vai ver que foi necessário ter uma reunião para tratar dessas questões que foram surgindo na igreja. Parece que a gente está vivendo isso hoje, né? As pessoas, elas não querem olhar para a questão do outro, mas sim somente aquilo que ela acha, que ela julga ser boa, agradável. E nesse caso, não foi diferente. O que acontecia? O gentio é salvo somente pela fé ou também observância da lei? Foram questões que foram levantadas para os novos convertidos da atual igreja.
Uma outra pergunta que se levantou nessa questão é: para ser salvo, o gentio precisa circuncidar-se? Uma outra questão também: se o gentio não precisa obedecer à lei mosaica, qual é a relação entre a salvação pela fé e o comportamento ético e moral? Tudo isso surgiu com o crescimento da igreja. E esse contexto aqui você vai encontrar em Atos 15, tá certo? Depois você lê na sua casa, ou depois ao longo de você estar pesquisando aqui, dá uma parada e vai lá em Atos 15 e comece a entender esse concílio. Vai ter ali as respostas para todas essas perguntas. E uma última pergunta que se surgiu com o crescimento da igreja é: o que fazer em relação às heresias que penetravam a igreja e causavam dúvidas e divisões? Entende por que nós precisamos da palavra? A palavra de Deus, ela precisa ter local especial na nossa vida. Pois sem a palavra de Deus, a gente vai ficar sem norte. Então nós observamos aqui o contexto político. A igreja ela não se preocupava muito com essa questão política e o contexto eclesiástico, pois com o crescimento surgiu algumas questões que precisavam de ser tratadas. E para isso foi até estabelecido o Concílio de Jerusalém. E nesse concílio, lá em Atos 15, tem todas essas diretrizes para nós. Pois bem, aqui a gente vai, mais uma vez agora, pular um pouquinho, né? Vamos pular um pouquinho mais rápido, porque a proposta nossa é dar uma explanada para você a respeito de tudo quanto está na lição 1 e 2 do livro texto. Ok? Partindo daí, lá para a página 20, nós vamos ver no texto 2, descrição das epístolas gerais. Aí eu marquei para vocês aqui, por que epístolas gerais? E depois, a origem das epístolas gerais. Então vamos lá? Por que gerais? Já se perguntou? 13 das epístolas contidas no Novo Testamento são da autoria de Paulo. Por isso, Paulo é tão importante para os gentios, para a igreja e para o Novo Testamento. Paulo foi o homem que Deus escolheu para fazer a diferença. Então, 13 dessas epístolas são de Paulo. E por isso são chamadas de epístolas paulinas. As 8 restantes, a partir de Hebreus, na ordem em que aparece na Bíblia, são de autoria de escritores diversos e comumente chamadas de epístolas gerais. E Hebreus. Esta última é destacada devido à dúvida existente quanto ao seu autor. Especula-se que tenha sido Paulo, mas nem mesmo a Bíblia o esclarece. Por isso que eu disse a vocês que nós não vamos adentrar na Epístola aos Hebreus, pois nós temos um material dedicado exclusivamente para o livro de Hebreus, e ali a gente vai ter os pormenores desse livro. Mas o termo epístolas gerais abrange, pois, as seguintes cartas do Novo Testamento. Hebreus. Então, quando você ouvir falar de epístolas gerais, se atentem a isso. O que é epístolas gerais? Epístolas gerais é um composto de livros que trazem os seus títulos como Hebreus, Tiago, 1º e 2º João, ou melhor, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas. São chamadas de gerais. Então essas aqui são as epístolas gerais. Descrição das epístolas gerais. Beleza? Ok? Então vamos lá. A origem das epístolas gerais. Em função das cartas que contêm o Novo Testamento, possui um caráter bem mais pessoal que o Antigo Testamento. Logo que o movimento cristão foi se dissimando além das fronteiras da Palestina e as distâncias geográficas cada vez maiores
foram separados os grupos de crentes. Introduziu-se o uso das cartas. Essas missivas apostólicas foram mais tarde reconhecidas pela cristandade como divinamente inspirada. Lembra, há um propósito para as coisas. Nesse caso, a Epístola Gerais, ela teve o propósito de orientar o povo. Imagine só a igreja crescendo, sem nenhuma ordem, sem nenhum conhecimento de nada, sem nenhuma direção. Nós temos hoje o Espírito Santo, mas o que nos guia até o Espírito Santo? É a palavra de Deus. Nesse caso aqui, em função da expansão da igreja, houve-se a origem aí, se começa a dar forma às epístolas gerais. As cartas que eram enviadas. Cada carta que se encontrava no Novo Testamento foi escrita em resposta a algum problema ou pergunta apresentadas pelos interlocutores. À medida que formos escutando as epístolas, serão identificados e explicados nesse livro-texto os problemas espirituais que aconteciam. Então hoje, se a gente for aplicar isso para hoje, nós vamos observar que nós precisamos da palavra, nós precisamos da orientação da palavra, pois é ela que vai responder às nossas dúvidas. Ok? Há um ponto aqui que eu preciso comentar com vocês, nesse novo layout do nosso livro-texto, é a questão do esboço teológico que tem em cada página. Por exemplo, nesse sentido aqui, ó, você vai observar que há um esboço teológico. E você, caro aluno, se atenha à leitura desse esboço teológico. Eu vou ler aqui um breve parágrafo para que você possa entender, que diz assim, ó: alguns ensinavam que os gentios eram obrigados a adotar a circuncisão, porque caso contrário, não seriam salvos. Essa referência é de Atos 15:1, ok? Por quê? Lembra daquela confusão que se deu por a expansão da igreja? Houve a necessidade do concílio de Jerusalém? Pois bem, nesse ponto, alguns chegaram a falar que se os gentios não guardassem a lei, não seriam salvos. O relato de Lucas contém informação de que houve, inclusive, uma não pequena discussão e contenda entre Paulo e Barnabé. E os tais que ensinavam e exigiam o cumprimento do rito judaico aos gentios. Atos 15:2. Os judeus que reivindicavam a observância desse procedimento tinham como fundamento o ensino de Moisés. Porém, a cultura judaica da circuncisão já fora preconizada cerca de 400 anos antes de Moisés. O apóstolo Paulo demonstra em pelo menos 3 de suas epístolas, Romanos, Gálatas e Efésios, que a salvação é pela graça, por meio da fé e não das obras. Viu como que o contexto desse fundo teológico é bom para que nós possamos entender o que está sendo dito? Houve a necessidade porque a igreja cresceu, surgiram-se dúvidas e a palavra de Deus veio para sanar essas dúvidas. Ok? Podemos prosseguir? Prosseguindo, quero mostrar a vocês aqui mais um pouquinho, que é no texto 3, a importância das epístolas gerais. Aí nós vamos observar aqui o panorama da igreja primitiva e vamos observar também a canonicidade. Deixa eu pegar aqui com vocês. A importância das epístolas gerais. Você já se perguntou qual que é a importância da palavra de Deus para a sua vida? Então,
tem um significado aqui. Qual que era o panorama que a igreja primitiva estava vivendo? As epístolas gerais são muito breves em comparações com as epístolas paulinas. O livro de Atos, os evangelhos e o Apocalipse. Sua importância, contudo, é grande. Nos evangelhos, temos um retrato de Jesus Cristo em 4 dimensões dadas pelo Espírito Santo através de Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro de Atos relata o nascimento e a expansão da igreja cristã. E as 3 epístolas de Paulo revelam alguns dos problemas enfrentados pela igreja primitiva, proporcionando valiosíssimos ensinamentos para solucioná-los. As epístolas gerais de autoria de 5 escritores, Tiago, Pedro, João e Judas, e o autor de Hebreus proporcionam um panorama mais completo da igreja do Novo Testamento. Então, tudo que nós precisamos entender do panorama da igreja primitiva, nós vamos encontrar nas epístolas gerais. Nas epístolas gerais nós vamos encontrar as orientações, como o povo vivia, como o povo caminhava, como o povo falava, quais eram os problemas que ali estavam acontecendo, quais são as soluções que a palavra de Deus vai proporcionar, o que é o panorama da igreja primitiva. É o contexto a qual eles estavam vivendo. Se nós pudéssemos trazer para o nosso dia, é o contexto que nós estamos vivendo agora. Então, quais são as nossas dúvidas concernente ao que está acontecendo? As epístolas gerais vêm tratando disso, vêm colocando isso em lugares claros para que a população pudesse entender, para que os crentes, melhor dizendo, pudessem entender. Tá certo? Aí vem a canonicidade. O que é isso? Competia a igreja primitiva a grande responsabilidade de examinar, analisar, escolher e preservar para as gerações futuras as epístolas e os livros reconhecidos como inspirados e, portanto, integrantes das Sagradas Escrituras. Veja que a importância da palavra de Deus foi tão observada que a igreja primitiva ela teve a responsabilidade de preservar para nós, a geração futura. Se aquele povo lá não observasse que essas epístolas que eram enviadas a eles para solucionar as suas dúvidas não fosse tão importante, hoje nós não teríamos a palavra de Deus de uma maneira plena e tão fácil como nós temos hoje. Por exemplo, antes, para termos uma Bíblia completa, era um sacrifício, né? Quem tem um pouquinho mais de idade aí sabe como era difícil ter uma Bíblia sagrada na sua casa. Mas, hoje, a facilidade é muito grande. Hoje nós temos a Bíblia impressa, temos a Bíblia virtual e temos a Bíblia em qualquer lugar que nós quisermos ter ela. Mas tudo isso aconteceu por causa desta canonicidade, ou seja, a responsabilidade que a igreja tem de preservar a palavra de Deus. Aqui eu abro um parênteses para te dar uma orientação. Você é responsável pela palavra de Deus, então use ela com cuidado e também coloque ela no devido lugar de reverência na sua vida, lugar de destaque da sua vida. Porque a geração futura vai precisar desta palavra para ser orientada. Ok? Deixa-me ver se tem mais alguma coisa aqui para nós falarmos. Lembrando a você que a proposta nossa é trazer um panorama desse contexto. Deixa eu ver aqui, canonicidade, falamos, e aplicação prática. Muito bem. E assim nós pulamos para o texto de número 4, valor atual das epístolas gerais. Aqui eu coloquei
a natureza humana e a aplicação prática. O que é isso? Como que a gente observa isso? Na página 24 do livro Texto, vai dizer para nós o seguinte: uma vez que a natureza humana é sempre a mesma, uma vez que a natureza humana é sempre a mesma, todos os ensinamentos das epístolas gerais são atemporais ou atemporais e válidos, inclusive para nós hoje. Disse Salomão, olha o texto de Salomão: nada há, pois, novo debaixo do sol. Mas a palavra de Deus, ela se renova. Então a palavra de Deus, ela não fica parada lá no contexto primitivo. Ela também vem para nós hoje. Ela também é praticada hoje aqui. A natureza humana, ela é a mesma. Então, é como se a gente passasse pelo mesmo caminho, só que cada geração passa por esse caminho. E a palavra de Deus, ela vem se renovando dia após dia para nos ensinar. Os erros são os mesmos? Talvez não. Talvez os erros não sejam cometidos igualmente. Mas talvez eu posso dizer a você que ele pode ter uma grande proporção, ele pode ter uma menor proporção, mas vai estar ali a palavra de Deus para nos orientar. Então esse seria o panorama da natureza humana. Tem mais algumas coisas aqui que eu posso dizer para você. Usamos hoje como meio de transporte, na maioria dos lugares, carros, ônibus e aviões, em vez de cavalos e carros de boi. Veja que passou-se a geração do carro de boi e também dos cavalos, mas o meio de locomoção continua evoluindo, mas o caminho, o destino, continua sendo o mesmo. Não pelo fato de hoje ter o avião, mas o destino final acaba-se, teoricamente, sendo o mesmo. Muitas coisas podem mudar com o tempo, mas a natureza humana não. A natureza humana não muda. Somos, portanto, exatamente iguais às pessoas a que foram dirigidas as epístolas. Aí vem aquilo que nós falamos, que toda a palavra de Deus ela é inspirada, ela é de Deus, ela é, sem dúvida, a palavra inspirada da parte de Deus. Foi escrita por homens? Foi, mas foi inspirada, corrigida, guiada pelo Espírito de Deus. O ser humano, ele passa, a geração humana passa, mas a palavra de Deus não. Ela se renova dia após dia, noite após noite. Ainda hoje há problemas na igreja. Não é que a igreja não tenha problema. Continua tendo os problemas. Continua tendo as facções. Continua tendo as dificuldades. E a palavra de Deus que veio para trazer resposta para tudo isso. Tais como indivíduos que se criticam mutuamente até hoje. A língua continua sendo o órgão mais indisciplinado do corpo humano. O amor continua sendo a mais rara das virtudes, bem como os frutos espirituais manifestos na igreja. Ainda se introduzem heresias no corpo de Cristo, gerando dúvidas e divisões. Continua. Tudo continua. As mesmas dificuldades, os mesmos problemas, por isso a necessidade da palavra de Deus para guiar o povo, para guiar a sua igreja, para guiar o povo de Deus. A prática, ou a aplicação e prática. Durante o estudo desse livro, devemos analisar cuidadosamente e individualmente as epístolas gerais, no intuito de aceitar e aplicar cada lição e ensinamento a nós, ou ensinamentos à própria vida, como se dirigidos diretamente a nós, como se fosse a nossa língua falando, como se fosse nós os culpados por perder o autocontrole.
Então a epístola geral, ou as epístolas gerais, ou a palavra de Deus, ou o livro que você está lendo agora, ele precisa ser aplicado como se fosse diretamente para você. Só assim surtirá um efeito grandioso na sua vida. Só assim vai acontecer um efeito maravilhoso na sua vida, na sua família. Só através dos ensinamentos da palavra de nosso Deus. Pois bem, vamos caminhando para mais um pouquinho. E assim nós finalizamos essa primeira parte, né? Nós finalizamos esta primeira parte do nosso livro, texto. Lembrando que eu quero que você, com um pouco mais de calma, leia, faça os exercícios que é proposto aqui nesse livro. E depois você vai receber aí a sua avaliação para que você possa sair muito bem e prosseguir no teu estudo da palavra de Deus. Então, introduzindo aqui, iniciando, na lição de número 2, a epístola de Tiago, a religião pura. Né? Quem foi que escreveu a epístola foi Tiago, e ali eu marquei 2 pontos importantes para que nós pudéssemos falar nesse momento. A origem da epístola e a data da epístola. A origem da epístola. O Novo Testamento apresenta 4 pessoas com o nome de Tiago. Então você vai lá, alguém vai te perguntar assim, quem foi que escreveu a epístola de Tiago? Então existem 4 pessoas que têm o mesmo nome de Tiago. Nós vamos observar isso e você vai entender quem foi que escreveu. Primeiro, o filho de Zebedeu e irmão de João, um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. As referências bíblicas estão lá, Mateus capítulo 4, versículo 21, Marcos capítulo 10, versículo 15, Lucas, Atos e também Atos capítulo 1, 13 e 12, 1 e 2. Está tudo no livro texto, depois você dá uma corrida lá e dá uma lida. Tem um segundo Tiago, o chamado menor, filho de Alfeu, também um dos 12 apóstolos, que está lá as referências bíblicas, Marcos, Lucas e Atos 1:13, tá bom? Pulei as referências aqui porque está no livro texto, você lê depois. Não é a proposta nossa ficar lendo versículos para embasar, sendo que eles já estão sendo referenciados aqui para vocês. E depois um terceiro é o pai de Judas, que está lá em Lucas capítulo 6, versículos 16. E o quarto, o irmão do Senhor. Qual Tiago será o autor da epístola que leva o seu nome? Depois de você ter observado todas essas referências, o contexto vai nos dizer o seguinte. O primeiro versículo da epístola diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Esta é a única qualificação ou definição. Isto indica que mais informações sobre o autor eram desnecessárias, por ser ele bem conhecido pelos leitores. Ao estudarmos a epístola de Tiago, entretanto, chegamos à conclusão de que ele só poderia proceder de um homem de personalidade marcante que, logicamente, exercia autoridades na igreja. Então, veja que vai se estreitando e vai se colocando aqui o processo de eliminação. Esse que leva o nome nessa epístola precisava ser conhecido e também de personalidade marcante. Seguimos com a leitura, porque é gostosa essa leitura. O Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, foi decapitado por Herodes Agripa I, o mais tardar no período inicial da igreja cristã, em torno do ano 44 depois de Cristo. Está lá
em Atos 12. É difícil concebermos que esta carta pudesse ser escrita por esse apóstolo. Então, quem sabe, Tiago, filho de Alfeu, é tão somente mencionado na lista dos 12 discípulos, não é destacado como uma pessoa de altura de escrever uma epístola. Veja, irmãos, aqui eu quero abrir um precedente para que você entenda um negócio importante da palavra de Deus. A palavra de Deus não é porque nós lemos, falamos, ensinamos que nós somos bons. Não é isso. A própria palavra de Deus, ela faz uma classificação de alguns. E nesse caso aqui, para levarmos a você o nome da pessoa que leva o título de escritor da Epístola de Tiago, a Bíblia Sagrada vai trazendo um pente fino. O que eu quero dizer para você? Há uma importância de você fazer as coisas de maneira correta e de maneira sóbria. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que você precisa ter cuidado com a palavra de Deus, para que você também entre nessas qualificações. Aqui está um processo de eliminação para chegar ao autor. Que Deus possa dar a você também a oportunidade de deixar o seu nome escrito na obra dele. Tá certo? Fecha o parênteses. Tiago, filho de Alfeu, é tão somente mencionado na lista dos 12 discípulos, não é destacado. Então não é ele. O Tiago, pai de Judas, não Iscariote, é mencionado 2 vezes em Lucas 6,16 e Atos 1,13, como pai de um dos discípulos, mas é, por outro lado, completamente desconhecido. Então não pode ser. O Tiago, irmão do Senhor, é quem mais preenche as condições. Lembra do texto que nós lemos um pouquinho antes? Procurar apresentar como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra, que quer instrução. Pois bem, olha como que Tiago, irmão do Senhor, se encaixa nas descrições. Ele as referências à sua pessoa levam-nos a concluir que se ele fosse um líder muito influente, especialmente entre os cristãos judeus, a maioria dos eruditos concorda em identificar o autor dessa epístola como Tiago, irmão de Jesus. Personalidade forte, conhecido por todos e preenche claramente os requisitos para ser o autor da epístola. Ok? Data da epístola. Lembra que nós colocamos aqui? Olha lá. Data da epístola. A origem da epístola, né? Na origem e seu autor, a gente colocou ali. E agora a data da epístola. Parece que a epístola de Tiago foi escrita numa época em que a igreja era constituída primordialmente por judeus convertidos. Consequente, os problemas entre os judeus e gentios acerca da circuncisão e da lei ainda não tinham surgido, o que significa que esta epístola foi escrita em uma época anterior ao concílio de Jerusalém. Assim sendo, deve ter sido escrita entre 46 e 49 depois de Cristo. Se esta afirmação for verdadeira, a Epístola de Tiago constitui um dos primeiros livros do Novo Testamento. Beleza? Então, a data da Epístola, aproximadamente 46 a 49 depois de Cristo. Se essa data procede, a Epístola de Tiago pode ser aí uma das primeiras epístolas do Novo Testamento. Boa palavra de Deus, hein? Boa palavra de Deus. E assim, nós vamos pegando agora o traço biográfico de Tiago. E no traço biográfico de Tiago, a gente vai encontrar aqui a oposição de Tiago, o parentesco com o Senhor. Página de número 34, você vai encontrar ali, como eu estou aqui mostrando a vocês,
o contexto teológico, ok? Não deixe passar esse conteúdo. Leia, medite, é de suma importância. Tá bom? Vamos lá. A oposição de Tiago. Ele se opôs ao quê? Tiago e seus irmãos não criam, a princípio, que Jesus, seu irmão mais velho, fosse o Messias. É difícil, né? É difícil. A gente pode até tentar entender Tiago. Nasceu, tem ali o seu irmão mais velho, e de repente ele começa a dizer que era o Messias. Somente após a ressurreição foi que pareceram ou passaram a crer. A passagem de 1 Coríntios 15, 7 afirma que Jesus apareceu a Tiago. É de se supor que o constatar que o irmão mais velho ressuscitara dos mortos, Tiago considera isso suficiente para pôr fim às dúvidas e se tornar-se um seguidor de Cristo. Tiago encontrava-se no cenáculo, em meio aos que foram batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecoste. Então veja bem, ele se opôs, mas após a ressurreição do Mestre, ele dá-se por satisfeito e passa a ser seguidor de Cristo. E o espera lá no Pentecoste. E lá ele também é batizado com o Espírito Santo e com fogo. Na época do Concílio de Jerusalém, em Atos 15, Tiago era reconhecido por todos como uma das colunas da igreja. Então, Tiago sempre foi referência para o povo, para os cristãos, e também é referência para nós hoje. Parentesco com o Senhor. Os evangelhos fazem menção a 4 irmãos de Jesus: Tiago, José, Simão e Judas, além de suas irmãs. Está lá em Mateus capítulo 13, versículo 55, depois de Marcos 6, 3. Há 3 teorias referentes ao relacionamento de parentesco entre Jesus e seus irmãos. Qual é essas teorias? A primeira é que aceitamos como certa é que eles eram realmente seus irmãos e irmãs, filhos de Maria, que os deu à luz após o nascimento de Jesus. Essa é a primeira referência aí para chamar eles de irmãos, porque a primeira referência faz dizer, né, faz nos entender que literalmente eles eram irmãos de Jesus, nascido de Maria. A outra teoria é que afirma que os seus irmãos eram filhos de José, de um casamento anterior. De acordo com essa teoria, José seria então já idoso quando se casou com Maria. Vê qual a importância de nós estudarmos a palavra de Deus? Talvez você nunca ia ouvir isso, que existem 2 teorias para colocar Tiago como parente de Jesus, para colocar Judas como parente de Jesus. A primeira delas é que eles eram literalmente irmãos de Jesus, nascido de Maria e também de José. Lógico que depois de Jesus ter nascido. Tá bom? E a outra é que José era mais idoso, já tinha alguns filhos. E tem uma terceira, né? E uma terceira teoria afirma que os irmãos de Jesus não eram realmente seus irmãos, mas primos. Essas 2 últimas teorias também defendem a ideia da virgindade perpétua de Maria. Tá bom? Então veja por que tudo tem um porquê, tudo tem um fundo histórico, tudo tem uma doutrina, tem um vínculo de doutrina. Nessa terceira aqui, vai defender-se a virgindade perpétua de Maria. Parece que Tiago, o autor dessa epístola, era o mais velho dos irmãos de Jesus, porque geralmente o seu nome aparece em primeiro lugar. Lá em Mateus, ele sempre aparece
no primeiro lugar. Aí a gente recorre ao contexto histórico, né, o fundo histórico, porque vai afirmar para nós que sempre o mais velho tem destaque. E nesse caso, Tiago sempre vai entrar em destaque. Por isso, essa referência dele ser o mais velho. Notamos no primeiro versículo da epístola que Tiago disse servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e não irmão do Senhor Jesus Cristo. Naturalmente, ele entendera que seus laços físicos com Cristo cessaram após a ressurreição. Então entende que Tiago, quando ele reconhece a ressurreição de Cristo, ele corta o laço de afeto entre irmão e passa agora a ter o afeto de servo de Deus. Servo de Deus Altíssimo. Muito bem, e assim a gente parte para o texto de número 3, que tem por título o esboço da epístola de Tiago. Aqui eu trouxe a vocês o esboço da epístola de Tiago. Primeiro nós temos a introdução, depois nós temos aí os ouvintes e praticantes, a acepção de pessoas, a fé e as obras, a língua, guerras e contendas. Depois a gente vai ter a importância, a jactância, né? E as riquezas. E nós vamos ter a conclusão. Esse é o esboço da epístola de Tiago. Então veja que o livro de Tiago, a epístola, melhor dizendo, de Tiago, ele tem todo esse esboço para que você possa conferir pausadamente, dedicado ao estudo desta epístola, e você vai se identificar. Vai identificar na sua introdução, aí ele vai começar com saudação, as tentações, a paciência, a sabedoria e a fé, o rico e o pobre, tudo isso no capítulo 1. Depois, ainda no capítulo 1, ele vai falar dos ouvintes praticantes, a origem da tentação, praticantes da palavra, a religião pura e sem mácula, e aí depois ele vem para a acepção de pessoas. Tudo isso acontece ainda hoje. Por isso, a importância das epístolas gerais para o nosso atual cenário. Caminhando para o final, a gente entra no contexto do texto 4, na página 38, que tem a introdução à epístola de Tiago. E aqui eu quero apresentar para você essa introdução. Ouvintes e praticantes da palavra de Deus. A origem da tentação e os praticantes da palavra de Deus. A saudação. Em sua saudação, ao iniciar a epístola, Tiago dirige-se aos crentes dispersos, isto é, situados fora de Jerusalém. Então, na saudação, ele já quer abranger quem está fora de Jerusalém. A carta foi escrita nos primeiros tempos da igreja, entre os anos 46 e 49, quando a maioria dos crentes ainda eram compostos de judeus. Por isso, Tiago escreve as 12 tribos que se encontraram na dispensação. Então, Tiago está falando para judeus, naquelas tribos que se encontravam na dispensação. E aí, tem um contexto legal, interessante, para que a gente possa se orientar, que está no Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4, que era grave a situação nas igrejas daquela época.
Os crentes estavam passando por muitas provações. Mas será que hoje não passa? Então veja que quando no contexto ali de Tiago 1, 2, capítulo 1, versículos 2 ao versículo 4, a igreja estava passando por grandes tribulações, grandes tentações. E o que Tiago faz? Para ficarmos firmes em meio às tribulações, além de confiar em Deus, a paciência é vital. Então, Tiago vai orientar o que? A paciência para a gente vencer as tentações. Lendo o versículo 4, vemos que quando perseveramos firmemente na fé, somos aperfeiçoados. Contudo, convém termos o necessário cuidado para não nos convencermos de que já somos perfeitos. Não é porque você tem a orientação da palavra de Deus que você não precisa de mais nada. Precisamos constantemente da palavra de nosso Deus. Depois a gente vai ver o rico e o pobre, que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 9 ao 11. Nas igrejas nas quais Tiago escrevera a sua epístola, havia ricos e pobres, e ambos os grupos deveriam considerar de maneira certa a sua condição de vida. Vejamos, o homem pobre, ao converter-se a Jesus Cristo, eleva-se por sua fé a um nível superior. O rico, ao converter-se ao Senhor Jesus, nivela-se aos seus irmãos pobres. Irmãos, quantos precisam ler essa epístola? Hein? Quantos precisam ler a epístola de Tiago? Se acham melhores, se acham maiores, se acham melhores do que todo mundo, não passa na mesma calçada, não frequenta a mesma igreja, não frequenta o mesmo restaurante. Mas Tiago está dizendo o seguinte, o pobre ele se eleva, ele vai lá para cima. E o rico, ele entra no mesmo patamar dos seus irmãos. Então nós não somos melhores do que ninguém, ok? Nós não somos. E é isso que Tiago está dizendo no capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 5. E aqui nós adentramos ao último texto de número 5. Deixa eu só pegar aqui para vocês, que é a religião pura e a acepção de pessoas. E ali, nessa religião pura, eu dei uma paradinha aqui só para me localizar aqui no livro. Esse texto da versão Almeida Revista e Corrigida, de Tiago 1,12, que diz assim, ó: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Pega essa palavra para você. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. O primeiro Adão, o do livro de Gênesis, não resistiu à tentação. Sucumbiu-se, cometendo o pecado. O segundo Adão, Jesus Cristo, enfrentou a tentação, porém não cedeu. Ele é o nosso exemplo. Seu propósito foi morrer na cruz para a salvação da humanidade. Nada o desviava do alvo. Como crentes, devemos conhecer Cristo e o poder da ressurreição. Que coisa linda. Me perdoe. Que coisa linda. Que coisa linda. O primeiro Adão, ele sucumbiu-se com a tentação. O segundo Adão, Jesus, óbvio,
Lembra que eu falei do avião? Tá passando. Já foi. Graças a Deus. O segundo Adão, ele teve propósito. Esse é o nosso exemplo. Tiago está dizendo, bem-aventurado o varão que sofre a tentação. E pegando o exemplo de Jesus, sofre e não cede. Ok? E assim nós partimos para o final, praticantes da palavra. A ideia geral da epístola de Tiago, dirigida às 12 tribos, é o ensino de que é realmente a religião pura. O problema daquela época é o mesmo de hoje. Havia muitas pessoas religiosas que estavam sempre na igreja e consideravam-se cristãs. Eram ouvintes profissionais da palavra de Deus. Todavia, esqueciam ou negligenciavam a prática do que aprendiam através da palavra de Deus. Por isso, a religião pura. Por isso, a religião pura e sem mácula. Ok? A epístola ela é dirigida a essa nação, a esse povo, para que eles pudessem se converter. Que nós não sejamos profissionais ouvintes da palavra de Deus, mas que nós possamos ser praticantes da palavra de Deus. A religião pura não consiste somente em ouvir ou falar boas palavras. Então não é por falar bonito que a nossa religião se torna pura, mas envolve primordialmente atitudes. Lembra daquilo que a gente fala? Não adianta simplesmente falar, precisa ter atitude. Pois bem, é o que Tiago está dizendo. Qual que é essa questão agora que Tiago traz para nós? Tiago está dizendo que nós estamos falando de uma religião pura. E para ela ser pura, nós precisamos não somente ser ouvintes, mas nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus. Chegamos ao texto de número 6, a religião pura e a acepção de pessoas. Era o contexto que Tiago estava vivendo. E assim ele escreve esta epístola direcionada para conduzir o povo a sair dessa situação. E ali ele vai dizer, a religião pura e sem mácula e a acepção das pessoas. No livro texto, vai nos dizer a seguinte frase. Esta epístola tem o claro propósito de definir a religião pura e sem mácula. Será que nós conseguimos fazer isso hoje? Será que nós conseguimos, através da palavra de nosso Deus, transmitir essa religião pura e sem mácula? É o que Tiago faz nos pensar nesse exato momento. O que estava acontecendo ali? Tiago está trazendo isso. Tiago 1,26 afirma que a língua descontrolada é o maior problema do crente. A língua descontrolada é o maior problema do crente. E o assunto estende-se ao longo do capítulo 3. Se o crente for incapaz de controlar a própria língua, sua religião é vã. Então veja que Tiago capítulo 1, versículo 26, a seguir, vai tratar dessa religião pura. Mas para que essa religião seja pura, é necessário controlar a língua. É necessário observar o que falamos. É necessário vigiarmos em nossas palavras. E é isso que Tiago vem trazendo para nós. Existe essa mesma dificuldade hoje dentro das nossas igrejas, mas é necessário lermos mais Tiago.
É necessário nós lermos mais Tiago. Porque se nós não praticarmos isso, nós vamos adentrar no contexto um pouquinho à frente que eu mostrei a vocês, e vou até mostrar de novo, que é esse, a acepção das pessoas. Se quanto mais nós falamos desordenadamente, nós vamos adentrando no contexto de fazer acepção de pessoas. E o que Tiago está dizendo? Hoje, encontra-se nas igrejas os mesmos problemas enfrentados pela igreja primitiva. Um deles é a acepção de pessoas. Não sei se você já observou. Às vezes nós criamos panelas dentro das igrejas e não entra ninguém. É só o mesmo grupo, é só as mesmas pessoas, é só os mesmos crentes. Não há espaço para ninguém. Isso acontecia na igreja primitiva e acontece hoje também. Precisamos acabar com isso. Precisamos colocar um fim nisso. E nós só vamos conseguir introduzindo a palavra de Deus. Amém? Termino com o texto de Tiago 2,8, que diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou melhor, Tiago, vou pegar aqui o contexto geral, tá bom? Para não citar um versículo isoladamente. Tiago não chama tal prática de erro, mas de pecado. Então, essa questão de acepção de pessoa, Tiago não chama de erro. Ele chama de pecado. A lei regia para a igreja, nesse particular, a lei régia para a igreja, nesse particular, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Eu quero mostrar a você esse slide aqui, ó. Deus seja louvado. Eu deixei aqui um texto de Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje corretamente a palavra da verdade. E assim nós iniciamos e terminamos essa lição de número 1 e 2 do livro texto, material fornecido pela ETAD, com esse layout tão maravilhoso. Julie Goodson é o manual de estudo escrito por ele. E o subsídio teológico, aqueles que eu mostrei para vocês, é de Claudinei Zenbrucker. Acredito que seja assim que pronuncie. Se não for, me perdoe pela pronúncia. Esse é o manual que nós vamos estudarmos ao longo deste mês. Tá certo? Deus abençoe você e vamos seguindo, aprendendo mais da palavra de nosso Deus. Eu quero terminar orando com você. Feche teus olhos. Soberano e eterno Deus, sou grato por tua palavra, sou grato pelo momento que passamos. Que o Senhor continue conosco. É o que eu clamo e peço em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a vocês grandiosamente. Você é o meu convidado a estar mais uma vez aprendendo a palavra de Deus e nesse momento de pandemia que você possa ser impactado pela palavra e ser curado pela palavra. Deus abençoe. Até uma próxima, querendo o nosso bom Deus.